Bom dia. O grupo é composto pelo Arthur, Cíntia Chayane, Daniel, Caroline, Robson, Ulisses e por mim, Micaela. E nós vamos falar sobre o manejo e controle de plantas daninhas em olerícolas. Como nós sabemos, a definição do termo planta daninha é toda e qualquer planta que ocorre onde não é desejada. Dentro do termo plantas daninhas, nós temos as plantas daninhas verdadeiras e as plantas daninhas voluntárias. As verdadeiras são aquelas que apresentam determinadas características que permitem classificá-las como plantas infestantes, que são características como plantas que não foram melhoradas geneticamente, que apresentam capacidade de crescer em condições adversas, como, por exemplo, em ambientes desérticos ou alagados, apresentam rusticidade e possuem resistência a pragas e doenças, e também outras características. Já as plantas daninhas voluntárias, que também são conhecidas como tigueras, elas são aquelas que não possuem habilidades de sobreviver em condições adversas. Essas plantas daninhas, elas são classificadas como anuais, bianuais ou perenes. As plantas daninhas anuais, elas são aquelas que possuem um ciclo vegetativo de, no máximo, 1 ano. Elas reproduzem exclusivamente por meio de sementes. Então, todo o trabalho de erradicação dessas invasoras, ele deve estar voltado exclusivamente à não produção de sementes. E temos também as bianuais, que são aquelas plantas que no primeiro ano apresentam apenas crescimento vegetativo, para que no segundo ano elas venham produzir sementes. As perenes, elas são, na verdade, as plantas indesejáveis de controle mais difícil, porque elas se mantêm vivas durante muito tempo e também elas se reproduzem todos os anos, além de, geralmente, elas se multiplicarem vegetativamente por rizomas, estolões, entre outros. As plantas daninhas, elas apresentam a capacidade de se adaptarem em lugares diversos e sob os mais variados tipos de limitações de crescimento. Tanto de crescimento quanto também de desenvolvimento. Devido a esta característica, essas plantas obtêm mais facilmente os recursos naturais necessários, que são aqueles fatores, né? Água, luz e nutrientes, que elas vão competir com a cultura, e por isso elas acabam se tornando grandes competidoras em meio às culturas. O desenvolvimento das plantas daninhas, ele é rápido e é capaz de atingir sua maturidade em pouco tempo. A produção de sementes, ela é bastante elevada, mas não só é esse o meio de reprodução dessas invasoras. Algumas espécies, elas apresentam capacidade reprodutiva através de, além das sementes, através de bulbos, tubérculos, rizomas e enraizamento. Elas possuem grande importância na produção agrícola de hortaliças. Isso porque, devido aos seus efeitos diretos nas culturas, como alto grau de interferência, que é a ação conjunta na competição e da alelopatia, e há efeitos indiretos, como o aumento no custo da produção, né? A dificuldade da colheita, porque ela vai dificultar, e vai haver uma depreciação da qualidade do produto, e além delas serem hospedeiras de pragas e doenças. A avaliação de uma provável perda na produção ocasionada pela presença de plantas daninhas, ela vai auxiliar o produtor na escolha do melhor método de controle e o mais eficiente. Mais à frente, meus colegas estarão falando sobre os métodos de controle. O grau de interferência, ele é imposto pelas plantas daninhas à cultura e é determinado pela espécie que ocorre na área, pela distribuição espacial da comunidade infestante, pelo período de convivência entre as plantas daninhas e a cultura, e quanto ao ambiente. A competição por nutrientes essenciais é de grande importância, pois esses, na maioria das vezes, eles são limitados. Então, o grau de interferência entre as plantas daninhas e as culturas, ele é afetado pela composição, densidade e distribuição de espécies na comunidade de plantas daninhas, variedade ou híbrido, espaçamento e densidade de plantio da cultura, época e extensão do período de convivência, podendo ser alterado pelas condições climáticas, edáficas e de tratos culturais, de acordo com Pitelli, 1987. Então, o objetivo do manejo de plantas daninhas é a eliminação destas plantas durante o período crítico de competição. Neste período, deverá, na medida do possível, né, ser mantido sem a presença de plantas daninhas, porque assim vai eliminar o efeito competitivo com as culturas. Então, deve-se tomar alguns cuidados especiais para que o agricultor
obtenha melhores resultados, melhores altas produtividades, né? Então ele deve conhecer os principais objetivos do manejo, que são evitar perdas devido à competição, beneficiar as condições de colheita, evitar o aumento de infestação e proteger o ambiente. No tópico evitar perdas devido à competição, é porque as perdas na produção, elas variam de ano a ano. Isso se deve às condições climáticas, variação do solo, né, que vai mudar de propriedade para propriedade, população de plantas daninhas e aos sistemas de manejos adotados. E a avaliação de uma provável perda na produção ocasionada pela presença de plantas daninhas vai auxiliar o produtor na escolha do melhor método de controle e qual o método mais eficiente a ser aplicado. Beneficiar as condições de colheita. Os métodos de controle de plantas daninhas, eles devem ser utilizados tanto para beneficiar a colheita, né, e não só para evitar a competição inicial. Então, o produtor ele deve estar atento também a esse objetivo. Evitar o aumento da infestação. Como nós sabemos, o banco de sementes de plantas daninhas é o solo, né? Então, se nada é feito para evitar essa produção de sementes, o número de plantas daninhas emergidas a cada ano só aumentará mais e mais, né? Então, isso vai causar uma redução no rendimento da cultura. Portanto, um dos fatores mais importantes para o manejo é a manutenção da população de plantas daninhas em baixos níveis de infestação. O agricultor, o produtor, né, ele deve estar atento também a isso. E por último, mas não menos importante, proteger o ambiente, ou seja, o uso do manejo integrado, né? Porque ele está ligado principalmente ao controle químico, que é realizado em grandes escalas, todos nós sabemos. Portanto, é essencial que se faça um controle consciente, né? Pois os usos desses produtos voláteis, por exemplo, eles se transformam em gases, né? E podem contaminar o ar. Quanto aos produtos lixiviáveis, eles sofrem movimentação do perfil do solo e pode atingir o lençol freático. E também temos exemplos de herbicidas fortemente presos nos sedimentos que podem atingir os depósitos de águas superficiais. Períodos de interferência. O período de interferência é o conjunto de ações sofridas por determinada cultura na ocorrência de plantas daninhas no ambiente em que essas estão inseridas, onde visam determinar os períodos ou épocas que são críticas na interação entre essas culturas e a comunidade infestante. Os estudos sobre a interferência de plantas daninhas em culturas olerícolas visam determinar os períodos ou épocas que são críticas na interação entre essas culturas e a comunidade infestante. O conhecimento de tais períodos é de extrema importância para o desenvolvimento de estratégias de manejo das invasoras, indicando o intervalo de tempo quando o controle químico ou não químico poderá ser mais efetivo na prevenção de danos às plantas cultivadas. Os períodos que descrevem a interferência das plantas daninhas em culturas podem didaticamente serem definidos em PAI, PTPI e o PCPI. O PAI, que é o período anterior à interferência, é o período que antecede a interferência, ou seja, plantas daninhas e cultura convivem sem que haja a redução na produtividade. O PTPI, que é o período total de prevenção de interferência, esse é após o PAI. Esse período, a cultura controla o crescimento das plantas daninhas. E o PCPI, que é o período crítico de prevenção à interferência, que é a diferença entre ambos, que indica a época em que, obrigatoriamente, deve evitar a interferência de plantas daninhas, o qual possui dias no qual o plano de manejo deve ser empregado como herbicidas e capinas. Quanto menor o período em que as plantas daninhas convivem com a cultura, menor será o grau de interferência. Ou seja, uma infestação moderada poderá ser tão prejudicial à cultura quanto uma infestação pesada, dependendo da época. Neste gráfico, mostra o PAI, ele é um período que a produtividade não é reduzida, em que as plantas daninhas e a cultura podem conviver sem que ocorra redução da produtividade, como eu disse anteriormente. E a partir de um determinado momento, temos a redução da produtividade. Então, este valor vai mostrar quantos dias a minha cultura poderá conviver com as plantas daninhas sem que ocorra queda da produtividade. Após esse período, temos o PTPI, no qual podemos ver o limite a partir do qual momento que não precisamos mais realizar o controle, porque isso não vai afetar na produtividade da cultura.
Entretanto, isso se reflete na qualidade do produto, na colheita, nos tratos culturais, que, se não houver o controle, pode prejudicar esses tratos culturais. Geralmente, esses tipos de experimentos eles geram três gráficos. Um na qual a redução é de 2%, um na qual a redução de produtividade aceita é de 5%, e o outro que é aceitável de 10% na redução da produtividade. Nesse segundo gráfico, podemos ver o período anterior à interferência, que foi, neste caso, foi de 27 dias. Então, o tomate pode conviver com as plantas daninhas durante 27 dias antes que começasse a ocorrer a queda na sua produtividade. Em contrapartida, temos aqui o nosso período total de prevenção à interferência, que dá aqui nos 46 dias. Então, vemos que até os 46 dias, nós temos que realizar o controle de plantas daninhas. E a partir daquele momento que a gente não fizer o controle, não vai mais me resultar na queda da produtividade. Entretanto, a gente vai ter que estar reduzindo a qualidade desse produto. Temos aqui também o nosso período crítico de prevenção à interferência. Então, nada mais este período aqui é entre o PAI e o PTPI. Então, durante este período, obrigatoriamente, eu tenho que fazer o controle das plantas daninhas, senão haverá redução na produtividade. Nesta tabela aqui, sobre interferência de plantas daninhas em hortaliças, mostramos os ciclos da cultura, o PCPI, o PTPI e o PAI de cada hortaliça. Por exemplo, aqui na alface, o seu ciclo é de 40 a 50 dias, o seu PCPI é de 19 a 21, de 34 a 35 dias. O PTPI de 34 a 35 dias e o PAI de 19 a 21 dias. No tomate, temos um ciclo de 100 dias, com um PCPI de 20 a 33 dias ou de 35 a 76 dias, com PTPI de 35 a 76 dias e com um PAI de 20 a 33 dias. Aqui temos a interferência de plantas daninhas na cultura da alface. A competição de plantas daninhas afeta de forma significativa a sua produção. Além disso, afetam a firmeza de suas folhas e também o conteúdo de nitrato e caroteno. A altura da planta de alface é característica importante e pode ser influenciada pela competição, dependendo da cultivar de alface, do modo de crescimento das plantas daninhas e do período de competição. Essa característica, juntamente com a área foliar, pode influenciar na habilidade competitiva das plantas daninhas, reduzindo a penetração de luz, refletindo em menores perdas de produção. Em experimentos feitos, verificaram-se que misturas de populações de plantas daninhas, gramíneas e dicotiledôneas, na densidade de 65 plantas por metro quadrado, causaram perda total no rendimento da alface. Todavia, não foram observadas perdas de rendimento quando a cultura foi mantida livre de plantas daninhas por 3 semanas a partir do início do crescimento. No entanto, a demora da remoção das plantas daninhas por um período adicional de 15 dias resultou numa completa perda de rendimento da cultura. Dentre as plantas daninhas na cultura do alface, destacam-se a tiririca, o capim-pé de galinha, o picão preto, caruru e etc. Aqui temos a interferência de plantas daninhas na cultura do tomate. Devido à arquitetura da copa e o espaçamento de cultivo, o tomateiro favorece a ocorrência de plantas daninhas durante seu ciclo de vida. As plantas daninhas alteram o crescimento e o desenvolvimento da cultura, com redução do tamanho, peso e número de frutos. Também causam atraso na maturação dos frutos e aumento na quantidade de frutos podres, com aumento do período de convivência entre o tomateiro e as plantas daninhas. Em experimentos realizados por Nascente, de 2004, visando determinar o PCPI das plantas daninhas na cultura do tomate para processamento industrial, foram detectadas 26 espécies infestantes na área, sendo as mais frequentes, Bindus pilosa, Brachiara plantaginea, Nicandra philosylloide, Oxalis latifolia. Segundo esses autores, o PAI determinado foi de 20 a 33 dias após o transplantio da cultura.
e o PTPI estimado de 35 a 76 dias após o transplantio das mudas. Assim, o PCPI, o PCPI de plantas daninhas para a cultura do tomate plantada por mudas situou-se entre 36, 33 e 76 dias após o transplantio. Os valores encontrados para o PCPI dependem das características de cada agroecossistema, como espécies ocorrentes, densidades, condições climáticas, fertilidade do solo e entre outros. Todos esses resultados, eles permitiram agrupar informações importantes sobre os períodos que são críticos na interação entre culturas olerícolas e a comunidade infestante, auxiliando na determinação de estratégias de manejo de plantas daninhas, indicando o intervalo de tempo quando o controle poderá ser mais efetivo na prevenção de danos às plantas cultivadas. Verifica-se, no entanto, a necessidade da realização de mais estudos, pois os trabalhos desenvolvidos até o momento estão restritos a algumas espécies, havendo carência de informações para outras hortaliças cultivadas. Bom dia, me chamo Daniel e vou dar continuidade no trabalho. Eu vou falar do manejo preventivo das daninhas nas olerícolas. A prevenção ela é a melhor estratégia no controle das plantas daninhas. O manejo preventivo, o nome já diz, ele previne, né? Ele previne a entrada de determinadas espécies daninhas e que elas não estão infestadas na área. O manejo ele ajuda com o uso de sementes de elevada pureza, o vigor, a limpeza de equipamentos e o preparo de solo. A utilização também de um material de boa qualidade e sem propágulos de espécies daninhas também ajuda. E um exemplo de uma espécie de daninha muito comum é a tiririca. A escolha também da área para o cultivo de olerícolas é muito importante. É bom evitar áreas já infestadas, com certas daninhas. Algumas culturas, como o alho e a cebola, não devem ser cultivadas em áreas com propágulo de tiririca, pois o preparo do solo, como a aração, a gradagem e a enxada, ele estimula muito rápido a disseminação da tiririca, por causa que vai cortando ela. E o crescimento desse tipo de planta como o alho, ele é lento e ele não cobre o solo, então isso ajuda mais ainda a disseminação da tiririca. O esterco utilizado para adubação pode carregar também elementos de plantas infestantes contaminadas. Então, o ideal é escolher um bom esterco livre de daninhas. A técnica de cultivo de olerícolas em locais fechados faz com que a contaminação com plantas daninhas seja muito baixa. Só que nem sempre, na verdade, quase nunca se vê cultivação em local fechado, né? Mais lugar aberto. Tipo assim, não é muito a nossa realidade. E o uso de sementes puras e certificadas faz com que a contaminação da semente de plantas infestantes sejam bem baixas. Bom dia, meu nome é Caroline e eu vou dar continuidade ao trabalho falando sobre o controle cultural. O método de controle cultural, ele baseia-se no uso do manejo da própria cultura para controlar as plantas daninhas. E dentro dos métodos de controle cultural, existem diversas práticas de controle, destacando-se o uso de cultivares mais competitivas, assim como a espécie mais competitiva, há cultivares dentro da mesma espécie que são mais competitivas, ou porque crescem inicialmente mais rápido, ou porque têm um maior enfolhamento. Normalmente, as cultivares com ciclo menor crescem mais rápido e fecham as entrelinhas mais cedo, impedindo o desenvolvimento das plantas daninhas. Principalmente aquelas plantas daninhas que têm o ciclo longo e que germinam algum tempo após o plantio. E o método de uso de espaçamento mais estreito. Quando se faz o plantio da cultura em espaçamento mais estreito, a tendência é que a cultura feche as entrelinhas mais cedo, aumentando a capacidade competitiva frente às plantas daninhas. Porém, deve-se estar atento à interferência intraespecífica dentro da cultura, sendo que o espaçamento muito estreito pode prejudicar o desenvolvimento das plantas, da própria cultura e causar reduções na propriedade.
Uso de densidade do plantio mais alto. Essa ideia é semelhante ao uso do espaçamento mais estreito, pois a densidade mais alta do plantio pode proporcionar uma maior habilidade competitiva à cultura frente às plantas daninhas. Uso do sistema de cultivo distintos. Esse sistema compara-se pelo plantio direto com o plantio convencional. Sabe-se que há diferença de manejo que influencia o desenvolvimento das plantas daninhas. Muitas plantas importantes no plantio convencional deixam de ser importantes no plantio de sistema direto. O cultivo consorciado dá maior habilidade competitiva para as culturas, pois ela explora mais o solo e sombreia mais rápido por meio das entrelinhas. Uso de coberturas verdes. Manter o solo coberto é essencial para impedir o aumento do banco de símulos do solo. Assim, o cultivo da cobertura verde, adubo verde, pastagem de inverno ou qualquer outra cobertura vegetal que ameaça o desenvolvimento das plantas daninhas é prática muito importante no manejo da cultura das plantas. Uso de rotação cultural. Com a rotação de cultura, há cultivo de espécies distintas em uma mesma área de um ciclo para o outro. Com isso, o desenvolvimento das plantas daninhas é dificultado, pois há culturas mais competitivas e há culturas posteriormente alelopáticas. Há uso diferenciado de herbicidas e outros métodos de controle, que impede o desenvolvimento da planta daninha. Bom dia. Agora eu, Arthur, estarei falando agora sobre o controle mecânico. O método de controle mecânico baseia-se no uso de alguns instrumentos que arranquem ou corte as plantas daninhas, sendo o mais seletivo dos controles. Dentro desse método, existem diversas práticas, destacando-se a monda, a capina, a roçada e o cultivo mecanizado. Vou estar falando um pouquinho sobre cada uma dessas 4 práticas. A monda nada mais é que o arranquio ou corte das plantas daninhas utilizando as mãos como instrumento de controle. A monda é uma prática de controle de rendimento muito baixo, viável apenas às áreas muito pequenas e restritas, cuja mão de obra é demasiadamente onerosa. Costuma ser aplicado apenas em áreas de agricultura familiar de subsistência. A capina. A capina é o arranquio ou corte manual das plantas daninhas, utilizando instrumentos de controle como enxadão, picão, enxada rotativa, entre outras, sendo dividida em manual e mecânica. A capina manual, assim como a mecânica, é uma prática de controle de baixo rendimento, pouco maior que a monda, viável apenas para pequenas áreas, cuja mão de obra também é onerosa. Costuma ser aplicada em áreas de agricultura familiar e pequenas áreas de agricultura orgânica. A roçada. A roçada é o corte das plantas daninhas utilizando instrumento de controle como roçadeiras elétricas ou motorizadas, foice, roçadeiras tratorizadas, entre outras. A roçada pode ser roçada manual, operada com as mãos, ou roçada mecânica, com implementos acoplados ao trator e roçadeiras motorizadas. A roçada manual é uma prática de controle de rendimento médio, viável em áreas em que a roçada mecânica não é possível, geralmente em função da declividade do terreno ou da dificuldade de entrada da máquina na área, cuja mão de obra é onerosa, porém menor que as anteriores. A roçada mecânica é uma prática de controle médio a alto rendimento, viável principalmente em lavouras perenes implantadas recentemente. O valor do custo de controle baseia-se principalmente no consumo de combustível e manutenção de máquinas e implementos, e não na quantidade de mão de obra. E, por fim, o cultivo mecanizado, que nada mais é que o arranquio das plantas daninhas através do revolvimento do solo, realizado por implementos agrícolas como arados e subsoladores em geral, denominado de cultivo mecânico. E quando se prepara o solo manualmente, com enxada ou enxadão, denomina cultivo manual. O cultivo mecânico pode ser de tração animal ou tratorizado. E o cultivo manual e o cultivo mecânico, por tração animal, costumam ser empregados em pequenas áreas de agricultura familiar e orgânica, onde é viável, pois o rendimento é médio-baixo. Já o cultivo mecânico tratorizado é empregado normalmente em áreas de plantio convencional,
sendo áreas pequenas, médias ou grandes. Normalmente, o custo do controle através do cultivo do solo não é computado no valor total dos gastos do controle de plantas daninhas, pois é uma prática de preparo de solo e não um controle de plantas daninhas especificamente. Bom dia, sou o Robson. Vamos continuar aí com o trabalho falando sobre controle químico. Bem, o controle químico ele consiste na aplicação de produtos químicos e esses controles químicos ele vai desde a inibição do crescimento da planta daninha até a sua morte. Os produtos químicos eles são classificados em seus mecanismos de ação. Esses mecanismos eles atuam pontualmente em alguma parte da planta, que pode ser, por exemplo, a inibição da atividade de alguma enzima que catalisa a síntese de alguma substância na planta. Vou falar um pouco sobre alguns mecanismos de ação e como que eles são atuados. Bem, nós temos aí os inibidores da enzima acetilcoenzima A carboxilase, que a abreviatura dela é ACCase. A enzima ACCase ela é uma enzima chave na síntese de lipídios. E esses lipídios eles seguem para a estrutura da membrana celular. Então, quando há uma disfunção na síntese de lipídios, então isso vai interferir no crescimento da planta, porque não vai haver mais a produção dessas moléculas de lipídios para a construção da membrana celular da planta. É um herbicida direcionado para gramíneas. Ela tem alguns antagonismos, que pode ser o metribuzin, diclofop com o 2,4-D, o cetoxidin ou flusifop com o bentazon ou acifluofen. Esses herbicidas eles vão ocasionar a parada no crescimento das raízes e da parte aérea. Eles vão trocar os pigmentos nas folhas, vai ficar amarelado e vai ter necrose nas regiões meristemáticas. Aqui tem essa tabela mostra que alguns herbicidas que tem para esse mecanismo. Temos, por exemplo, o cletodin, que é o Select, usado na pós-emergência. Ele está registrado para as culturas de batata, cebola, cenoura, a melancia e o tomate. É feito também os herbicidas mais de 2 moléculas, né, que é o cletodin e o penaxoprop P etílico. O nome comercial dele é o Podium S. Tem registro para eles na cultura da batata, a cebola, a cenoura e o melão. Tem o diclofop metílico, que também é usado para cultura da cebola. Penaxoprop etílico, que é o pódio EW Rhapsody, utilizado para as culturas de alface, batata, cebola, cenoura, ervilha. Tem o fluaziflop butílico, que é o fusilade, que é direcionado para as culturas de alface, batata, cebola, cenoura e o tomate. Tem o Quizalofop etílico, também é direcionado para as culturas de cebola e para a cultura de tomate. Nós temos os inibidores do fotossistema 1. Esses mecanismos de ação eles interrompem o transporte de elétrons no processo fotossintético e impede a produção de energia aos processos metabólicos da planta. Ele tem uma ação rápida quando ele está na luz, ele ocasiona necrose no limbo foliar. Ele é utilizado para dessecação antes da instalação da cultura
e pós as plantas daninhas, e de secante pré-colheita, limpezas de áreas não cultivadas. Esse mecanismo de ação ele tem toxicidade para mamíferos, e por isso ter essa incompatibilidade com os mamíferos. O paraquat mesmo, por exemplo, ele foi proibido por estar ocasionando dano. Temos aí duas moléculas para esse mecanismo de ação, diaquat e paraquat. O paraquat, como eu disse antes, foi proibido, né? Temos os inibidores do sistema fotossistema 2. Esse mecanismo ele interrompe o fluxo normal de elétrons durante o processo fotossintético, provocando uma espécie de sobrecarga nas moléculas de clorofila. A taxa de fixação do CO2 declina poucas horas após o tratamento em plantas suscetíveis, são absorvidos pelas raízes, estão deslocados via xilema, é um pós-emergente, ele pode ter uma boa cobertura se usado os adjuvantes, algum adjuvante. A característica de fitotoxicidade que ele ocasiona na planta é o amarelecimento e necrose foliar, e ele controla muitas espécies de folhas largas e algumas gramíneas. Algumas das moléculas que tem para esse mecanismo de ação, a ioxionil, o nome comercial dessa molécula é autotril, é registrado para cultura de cebola. Tem o linuron, o nome comercial Apolon, registrado para cultura de batata e cebola. Tem o metamitron, utilizado para cultura de berinjela. E o metribuzin, é utilizado para aspargo, batata e tomate. O nome comercial é Sencor e Soccer. Temos um mecanismo de ação, os inibidores da protóxica. Eles atuam na enzima da protopironogênio oxidase. Ela atua na peroxidação dos lipídios da membrana. Ele age na presença da luz entre 4 e 6 horas. Ele ocasiona necrose foliar em pós-emergência. E tem ação na superfície do solo em pré-emergência. A atuação desse mecanismo de ação, ele inibe a enzima protopirinogênio oxidase, que leva ao acúmulo de uma substância que é o protoporfirinogênio, que em níveis elevados passa a interagir com o oxigênio, formando radicais livres, que causam a peroxidação de lipídios da membrana celular. Temos aí alguns produtos para esse mecanismo de ação, que é o cafentrazone etílico, tem como nome comercial Apinity, Aurora, e o Kiksilver. É utilizado aí para a cultura da batata, né? Temos o cafentrazone etílico com o clorozone. O nome comercial é o Profit, utilizado para o melão. Temos o flumioxazin, utilizado para a cultura da batata e da cebola. Tem o oxadizol, utilizado para a cultura da cebola. O nome comercial tem o Rostar. E o oxofluofen, utilizado também para a cultura da cebola. Nós temos também como um outro mecanismo de ação os inibidores da biossíntese do carotenoide. O carotenoide ele é utilizado pela planta como proteção da clorofila contra o excesso de energia. E esses herbicidas eles ocasionam o branqueamento das espécies sensíveis, posteriormente a necrose e morte, em 1 e 2 semanas. Temos aí alguns exemplos de herbicida,
esse mecanismo de ação. Tem o clomazone, o nome comercial Gamit, é um pré-emergente, utilizado nas culturas de batata e pimenta. E tem o isaxapuotole, o nome comercial é o Provence, pré-emergente, utilizado na cultura da batata. Temos aí os inibidores da enzima ALS, que é a enzima acetato-lactatosintase. Essa enzima ela atua na síntese de alguns aminoácidos, que é a vanila, a leucina e a isoleucina. Os herbicidas, as plantas que recebem esse tipo de herbicidas, ele sofre com amarelecimento, a murcha e morte das plantas entre 7 e 14 dias. O herbicida para esse mecanismo de ação é o amônio glufosinato, é o nome comercial Finale, direcionado para a cultura de alface e batata. Temos os inibidores da divisão celular, ele afeta a divisão celular da planta, impedindo seu crescimento. Inibe o crescimento radicular e formação de raízes secundárias. Ele é indicado também para o controle de gramíneas. Tem o herbicida pendimetalin, o nome comercial é Herbadox, direcionado para a cultura da batata e da cebola. E tem o trifluralin, o nome comercial Pemelin triflularina nortox, direcionado para a cultura de berinjela, cebola, cenoura, couve-flor, pimenta, tomate, quiabo e repolho. Então, vou dar continuidade ao trabalho agora. Me chamo Luiz Souza Machado. Vou falar um pouco sobre normas de aplicação no controle químico. Bom, a segurança do trabalho com agrotóxico surge com uma necessidade consequente da toxicidade intrínseca nos compostos aplicados para o controle químico, a exploração agrícola do homem. Além de organismos indesejáveis, os agrotóxicos causam intoxicação em qualquer organismo vivo que de alguma forma seja exposto. A qualidade na aplicação desses agrotóxicos está intimamente relacionada a assuntos de segurança de importância para o aplicador, a população rural próxima, o consumidor final e o ambiente em geral. A sua toxicidade, ela quantifica-se a segurança das condições de trabalho através da avaliação do risco da sua intoxicação. Dependendo da intensidade, está sujeito a duas funções: a toxicidade e a exposição aos compostos químicos. A Associação Nacional de Defesa Vegetal, a ANDEF, propõe uma série de recomendações de acordo com a lei em vigor para o uso correto e minimização dos riscos à exposição dos aplicadores às moléculas de agrotóxico em diferentes etapas no processo discriminados. Bom, o primeiro processo aqui é a aquisição dos produtos. A aquisição dos produtos fitossanitários é uma importante etapa para o uso correto e seguro. Devemos seguir várias recomendações acerca desse tópico, né? Que os produtos fitossanitários devem ser adquiridos mediante a receita agronômica, né? Emitida por um profissional habilitado, que tenha o registro lá, o CREA. Certifica-se que a quantidade do produto que está sendo adquirida é suficiente para evitar comprar produto em excesso, exigir sempre notas fiscais, tem que verificar se a embalagem está lacrada para evitar falsificação, se a embalagem possui o número do lote. O outro ponto é o transporte do produto, que no caso seria da revenda para a fazenda, né? Quando o agricultor compra um produto
fitossanitário, ele vai transportá-lo para a sua fazenda. E isso requer algumas medidas de segurança. Nunca transporte produto fitossanitário no interior de veículos fechados ou na gabina de veículos. O veículo recomendado é tipo caminhonete, onde o veículo deve estar preferencialmente coberto por lona impermeável na carroceria do veículo. O transporte desse produto deve ser feito somente por motoristas especializados e habilitados e um veículo apropriado. O terceiro tópico é o armazenamento desse produto na propriedade rural, né? Então, quando o produto chega na propriedade, deve ser armazenado em local próprio, devidamente identificado. O local deve ser trancado para impedir acesso a crianças e pessoas não autorizadas e animais. O local deve ser ventilado, coberto, com piso impermeável. A construção deve ser de alvenaria ou de um material não comburente, ou seja, que não pegue fogo. As instalações elétricas devem ser de boas condições para evitar incêndio. E outras várias medidas de segurança, né? E a quarta é o uso de EPI, né? O uso desses equipamentos de proteção, né? Ele é para evitar a exposição dos aplicadores às moléculas de agrotóxico, né? E elas minimizam a exposição do trabalhador. Os principais equipamentos são luvas, os respiradores, viseira facial, jaleco e calça, boné árabe, bota e avental. Aqui a gente tem uma noção, né? A gente vê que todo o EPI completo, aí para o aplicador vestir, ele tem uma ordem certa de vestir e de retirar. De vestir, começa pela calça, segundo o jaleco, aí vem as botas, aí o avental, aí coloca-se o respirador, a viseira facial, o boné árabe e, por último, as luvas. E aí o aplicador aplicou o produto em campo, chegou de volta, ele começa a retirada do boné árabe, aí vem, tira a viseira facial, o avental, o jaleco, as botas, as calças, as luvas e, por último, tira o respirador. Bom, eu vou ficando por aqui, a minha parte é isso. Muito obrigado. Então, levando em consideração tudo isso que foi falado no decorrer do trabalho, podemos concluir que a escolha e eficiência de cada método utilizado dependerá da natureza e da interação das plantas infestantes, da época em que o controle for executado, das condições climáticas, os tratos culturais, o tipo de solo, do programa de rotação de culturas, da disponibilidade de herbicidas e também da disponibilidade de mão de obra e equipamentos que o produtor possua. Entender os aspectos da cultura e as variáveis ao seu redor é de suma importância para a aplicação dos manejos. Por fim, a capacidade de ligar e entender esses sistemas e os métodos de controle com a biologia das plantas infestantes são necessários para os cultivos lucrativos. Apesar de tudo, é possível obter produtividade considerável de hortaliças, bastando apenas agir no tempo correto.